Augusto parou na porta da sala com a mala ainda na mão. Lucas estava no tapete, cercado de brinquedos importados. Ao lado dele, uma menina pequena segurava uma boneca surrada, com remendos tortos no vestido e um dos braços amarrado com linha colorida. Cláudia congelou no corredor, o pano de limpeza nas mãos. Desculpa, Sr. Augusto. A Sra. Marta disse que podia. Ela fica quietinha, não atrapalha. Quem é ela? Minha filha, Sofia. A voz saiu trêmula. Eu não tenho com quem deixar. Augusto caminhou até o tapete. Lucas sorriu, inocente. Oi, pai. Olha a boneca da Sofia. Ele abaixou-se, fixando os olhos no brinquedo. Era horrível. Desbotado, com costuras irregulares e retalhos mal alinhados. Posso ver? Sofia olhou para a mãe, pedindo permissão. Cláudia assentiu. A menina entregou a boneca com cuidado exagerado, como quem entrega algo precioso. Augusto girou o brinquedo nas mãos. Costuras tortas, linha grossa, improvisado. Onde conseguiu isso? Achei no lixo. Da casa vizinha. Cláudia engoliu seco. Eles jogaram fora porque estava quebrada. Eu lavei e costurei de novo. Falei para Sofia que coisas quebradas também merecem cuidado. Augusto ficou em silêncio. Devolveu a boneca. Sofia abraçou o brinquedo contra o peito. Quantos anos ela tem? 4. Você traz ela aqui sempre? Só quando não tem jeito. Augusto levantou-se e caminhou até Cláudia. Quanto você ganha? Ela piscou, confusa. 1.600. Trabalha quantas horas por dia? Umas 11, 12. Quantos dias por semana? 6, às vezes domingo. Ele sentiu o estômago revirar. 1.600 por mais de 60 horas semanais. 3 anos trabalhando na casa dele, e Augusto nunca havia perguntado nada disso. Onde mora? Numa pensão, perto da rodoviária. 1h30 de ônibus. Augusto passou a mão pelo rosto. Pode levar sua filha para brincar com o Lucas no quarto dele. Não precisa esconder. Cláudia arregalou os olhos, mas apenas assentiu antes que ele mudasse de ideia. Augusto subiu as escadas e trancou-se no escritório. Sentou-se na poltrona onde fechava contratos de milhões, e pela primeira vez em anos sentiu-se pequeno. Enquanto ele acumulava propriedades, uma mulher remendava bonecas de lixo para que a filha tivesse algo com que sonhar, e ela trabalhava dentro da casa dele. Se você está gostando dessa história, se inscreva no canal Meu Amigo. Ainda temos muito a descobrir sobre Cláudia, Augusto e as escolhas que estão prestes a transformar tudo. Augusto não desceu para o jantar. Helena subiu 2 horas depois, já impaciente, e encontrou o marido parado na frente da janela do escritório, olhando para o jardim iluminado. Você voltou mais cedo e nem avisou. Ela cruzou os braços, apoiando-se no batente da porta. Marta preparou aquele peixe que você gosta. Ele não se virou. Você sabia que a Cláudia traz a filha aqui? Helena suspirou. Claro que sei. A Marta me avisou há meses. Não é ideal, mas a menina fica quieta. Não incomoda ninguém. Não incomoda. Augusto repetiu as palavras devagar, testando o gosto delas. Ela tem 4 anos, Helena. Brinca no chão da nossa sala enquanto a mãe trabalha 12 horas por dia. E? Helena arqueou uma sobrancelha. Você quer que eu demita a Cláudia? É isso? Não. Ele finalmente se virou. Quero saber como nunca reparamos nisso. Reparamos no que exatamente? Que ela ganha R$ 1.600. Trabalha 6 dias por semana. Mora numa pensão a quase 2 horas daqui. Cria uma criança sozinha. Helena deu de ombros. Augusto, ela é funcionária. Não é nossa responsabilidade resolver a vida dela. Ela cuida do nosso filho. Ela trabalha cuidando do nosso filho. É diferente. Augusto sentiu algo apertar no peito. Não era raiva, era pior. Era a percepção lenta e dolorosa de que ele e Helena viviam em mundos completamente diferentes, e ele estava apenas começando a perceber. Vou aumentar o salário dela. Helena riu. Não foi uma risada alegre. Quanto?
O dobro, talvez mais, e vou reduzir a carga horária. Você enlouqueceu? Ela trabalha demais por muito pouco. Ela ganha, o mercado paga. Helena endireitou-se, irritada agora. Augusto, você não pode simplesmente dobrar o salário de uma empregada porque teve um surto de consciência. Isso gera precedente. Os outros funcionários vão querer o mesmo. Então talvez devamos pagar melhor os outros também. Helena fechou os olhos, respirando fundo, como quem lida com uma criança teimosa. Você está cansado, viajou demais, vai dormir e amanhã a gente conversa com calma. Não estou cansado. Estou vendo. Vendo o quê? Que eu nunca olhei para dentro da minha própria casa. Helena ficou em silêncio por um momento. Depois, caminhou até ele, colocando a mão no braço do marido. O toque era mecânico, calculado. Você é um bom homem, Augusto, mas não pode salvar todo mundo. Essa mulher fez escolhas. Ela teve uma filha sem ter estrutura, não estudou, não se planejou. A vida dela é responsabilidade dela. Augusto afastou-se devagar, tirando o braço do alcance de Helena. Ela consertou uma boneca que alguém jogou no lixo, costurou a mão com linha que nem combinava. E falou para a filha que coisas quebradas merecem cuidado. Ele olhou diretamente para a esposa. Quando foi a última vez que você ensinou algo assim para o Lucas? O rosto de Helena endureceu. Você está me comparando com a empregada? Não. Estou perguntando quando foi a última vez que você conversou de verdade com o nosso filho. Ela recuou um passo, como se tivesse levado um tapa. Eu não vou ouvir isso. A voz saiu gelada. Resolva o que quiser com a funcionária. Mas não espere que eu aplauda essa caridade ridícula. Helena saiu batendo a porta. Augusto ficou sozinho novamente. Desceu as escadas devagar, atravessou a sala de estar e foi até a cozinha. Cláudia estava guardando as panelas, de costas para a porta. Sofia dormia em um cobertor improvisado no canto, a boneca abraçada contra o peito. Cláudia se virou ao ouvir passos e arregalou os olhos, assustada. Desculpa, senhor, eu já ia embora. Só falta... Senta. Augusto puxou uma cadeira da mesa da cozinha. Por favor. Ela hesitou, olhando para a filha adormecida, depois para ele. Sentou-se na ponta da cadeira, tensa, com as mãos no colo. Augusto sentou-se do outro lado da mesa. Há quanto tempo você trabalha aqui? Quase 3 anos, senhor. Nesse tempo todo, eu alguma vez perguntei como você estava? Cláudia piscou confusa. O senhor sempre foi educado. Não é isso que perguntei. Ela ficou em silêncio. Depois balançou a cabeça devagar. Nunca ninguém pergunta. Augusto assentiu. Era a resposta que ele esperava, e doía mais do que imaginava. A partir de segunda, seu salário vai ser 3.200. Você vai trabalhar 8 horas por dia, 5 dias por semana. Fins de semana livres. E vou pagar um auxílio moradia de R$ 500. Cláudia abriu a boca. Fechou. Abriu de novo. Senhor, eu não pedi nada disso. Eu sei. Por que o senhor está fazendo isso? Augusto olhou para Sofia, ainda dormindo, agarrada à boneca remendada. Porque eu deveria ter feito há 3 anos. Cláudia não dormiu naquela noite. 3.200. 8 horas. Fins de semana livres. Parecia erro. Na manhã seguinte, Marta a chamou. O senhor Augusto quer falar com você. No escritório. Cláudia subiu as escadas, sentindo o estômago afundar. Ele havia mudado de ideia. Senta. Augusto empurrou uma pasta para ela. Contrato novo. Leia e assina. Ela leu com dedos trêmulos. Não conseguia acreditar. Isso tá certo? Tá. Mas a senhora Helena, não importa o que ela pensa. Augusto interrompeu. É decisão minha. Cláudia sentiu os olhos arderem. Por que o senhor está fazendo isso? Porque você merece. Eu não mereço nada. Eu só faço o meu trabalho. Você cuida do meu filho como se fosse seu. Ensina coisas que eu deveria ensinar. Cláudia pegou a caneta. A mão tremia.
A assinatura saiu torta, mas saiu. A dulceste obrigada. Deputados Helena não falou com Augusto pelos 3 dias seguintes. A casa ficou mais fria. Lucas, porém, estava diferente. Perguntava por Sofia todos os dias. Dividia brinquedos sem ninguém pedir. Na quinta-feira, Augusto chegou cedo. Cláudia estava na sala com as crianças, ajudando Sofia a montar um quebra-cabeça. Conseguiu! Lucas bateu palmas. Você é boa nisso. Augusto ficou na porta observando. Sentou-se no sofá, afastado o suficiente para não atrapalhar. Havia uma leveza ali que ele não reconhecia. Quando foi a última vez que ele havia sentado apenas para estar perto do filho? Quando Helena fez isso? Nunca. Subiu para o quarto. Helena estava na penteadeira. Vou jantar no clube. Helena, nós precisamos conversar. Não temos nada para conversar. Você não acha estranho que nosso filho passa o dia com a funcionária e nem sente nossa falta? Crianças se apegam a quem está perto. É normal. Não deveria ser. Mas o que você quer que eu faça? Que eu largue meus compromissos para brincar de boneca? Quero que você olhe para o nosso filho. Eu olho. Não. Você vê. É diferente. Helena guardou o batom na bolsa. Já estou atrasada. Saiu sem se despedir. Augusto ficou sozinho, ouvindo as crianças rindo lá embaixo. Seu casamento estava morto há anos. Ele só não tinha coragem de admitir. 2 semanas depois, Cláudia conseguiu alugar um apartamento. Era pequeno. 1 quarto, sala e cozinha. Não tinha mofo nas paredes. Não tinha barulho de briga no corredor. Sofia teria uma cama de verdade, não um colchão no chão. Quando Augusto soube, ofereceu ajuda com a mudança. Não precisa, senhor. Eu não tenho muita coisa. Mesmo assim, deixa eu ajudar. No sábado, ele apareceu na pensão com uma caminhonete emprestada. Cláudia ficou sem palavras. Helena tinha levado Lucas para a casa da avó, como sempre fazia aos fins de semana. Augusto estava livre. A mudança levou 2 horas. Cláudia realmente não tinha quase nada. Roupas em 2 malas, panelas velhas, um colchão fino, a boneca de Sofia. Augusto carregou tudo sem reclamar. Ajudou a montar a cama, pendurou cortinas, consertou uma torneira que pingava. Sofia corria pelo apartamento vazio, os olhos brilhando. Mãe, olha, tem janela grande, dá para ver a rua. Cláudia sorriu, mas tinha lágrimas nos olhos. Quando tudo estava pronto, Augusto foi embora. Antes de sair, parou na porta. Se precisar de alguma coisa... Eu sei, obrigada por tudo. Ele apenas acenou e desceu as escadas. Helena descobriu no domingo à noite. Você passou o sábado ajudando a empregada a se mudar? Sim, você enlouqueceu de vez. Só ajudei ela a carregar as coisas. As pessoas vão falar. Que falem. Helena jogou a bolsa no sofá. Eu não aguento mais isso, Augusto. Você não é mais o mesmo. Não fala mais comigo. Não me olha. Passa mais tempo com essa mulher e as crianças do que com sua própria família. Ela faz parte da família. Não, não faz, Helena gritou. Ela é empregada e você está tratando ela como se fosse... Parou, respirou fundo. Como se fosse o quê, Helena? Esquece. Não, fala, como se fosse o quê? Helena olhou diretamente para ele. Como se você gostasse dela. O silêncio que se seguiu foi pesado demais. Augusto não negou, não respondeu. Apenas ficou parado, processando as próprias emoções. Helena riu sem humor. Meu Deus, você gosta mesmo. Eu respeito ela. Não é só respeito, Augusto. Eu conheço você há 15 anos. Eu sei quando você sente algo. Ele fechou os olhos. Eu não sei o que eu sinto. Só sei que, quando eu olho para ela, eu vejo alguém real. Alguém que luta, que cuida, que não finge. E eu finjo? Você faz. Ele abriu os olhos. Há anos, nós 2 fazemos. Esse casamento é uma performance, Helena. Você sabe disso? Ela balançou a cabeça devagar.
Eu não vou aceitar ser trocada por uma empregada doméstica. Não é sobre trocar, é sobre acordar. Então acorda sozinho. Helena pegou a bolsa. Vou dormir no quarto de hóspedes. E amanhã eu quero que você pense bem no que quer. Porque se escolher ela, vai perder tudo. Não só a mim, a reputação, os contatos, o respeito. Talvez eu nunca tenha tido essas coisas de verdade. Helena saiu sem responder. Disse Susan. Na segunda, Augusto chegou ao trabalho e não conseguiu se concentrar. Reuniões passavam como borrões. Contratos não faziam sentido. No meio da tarde, pegou o celular e ligou para casa. Cláudia atendeu no segundo toque. Residência Ribeiro. Cláudia, sou eu. Senhor Augusto, aconteceu alguma coisa? Não, eu só queria saber como você tá. Como tá o apartamento? Ela hesitou. Tá bom. Sofia adorou. Dormiu a noite toda. Que bom. Silêncio. Desconfortável. Senhor, o senhor tá bem? Augusto não sabia responder. Não sabia se estava bem. Não sabia mais nada. Tô tentando, disse finalmente. Tô tentando descobrir quem eu sou quando não tô fingindo. Cláudia não respondeu de imediato. Quando falou, a voz saiu baixa, cuidadosa. Às vezes a gente passa tanto tempo sendo o que os outros esperam que esquece do que realmente importa. Augusto fechou os olhos. Como você faz isso? O quê? Para continuar. Depois de tudo que você passou, como você não desiste? Porque eu tenho a Sofia. E porque desistir não muda nada. Só piora. Ele assentiu, mesmo sabendo que ela não podia ver. Obrigado. Pelo quê? Por ser você. Desligou antes que ela pudesse responder. Ficou sentado na poltrona do escritório, olhando para a cidade lá fora, e sentiu algo dentro dele quebrar. Não foi doloroso. Foi libertador. Augusto começou a chegar mais cedo em casa. Cancelou viagens. Recusou jantares de negócios. Helena percebeu, mas não comentou. A distância entre eles crescia todos os dias, e nenhum dos dois fazia esforço para diminuí-la. Uma tarde, Augusto encontrou Lucas na sala, desenhando. Sentou-se ao lado do filho. O que você está fazendo? Um desenho para Sofia. Lucas mostrou o papel. 2 figuras de mãos dadas. Somos eu e ela. Ficou bonito. Pai, por que a Sofia não pode morar aqui com a gente? Augusto piscou. Como assim? A casa é grande, tem quarto vazio. A tia Cláudia podia morar aqui também. Não é tão simples, filho. Por quê? Augusto não soube responder. Lucas voltou ao desenho despreocupado. Mas a pergunta ficou ecoando na cabeça de Augusto pelo resto do dia. No fim de semana, Cláudia ligou. A voz estava tensa. Senhor Augusto, desculpa incomodar. É que Sofia está com febre. Eu não sei se devo levar no hospital ou... Quanto está a febre? 39. Leva, agora. Mas o pronto-socorro público está lotado. Eu vou ter que esperar horas e ela tá... Não vai para o público. Augusto pegou as chaves. Me manda o endereço. Eu vou buscar vocês. Senhor, não precisa. Manda o endereço, Cláudia. 20 minutos depois, ele estava na porta do apartamento. Cláudia apareceu com Sofia no colo, a menina pálida, tremendo. Vamos. Meu médico particular me deve um favor. Levou as duas para um hospital privado. O pediatra a atendeu em 15 minutos. Virose. Nada grave, mas precisava de medicação e repouso. Augusto pagou tudo. Remédios, consulta, exames. Cláudia tentou argumentar, mas ele não deixou. Você cuida do meu filho. Deixa eu cuidar da sua filha. Ela segurou as lágrimas. Assentiu. Quando saíram do hospital, Sofia já estava melhor. Sonolenta, mas sem febre. Cláudia a abraçava contra o peito, como se tivesse medo de soltá-la. Augusto as levou de volta para casa. Parou o carro em frente ao prédio. Nenhum dos dois se mexeu. Cláudia disse baixinho. Por tudo. Não precisa agradecer. Preciso, porque ninguém nunca fez isso por mim. Augusto olhou para ela.
De verdade. Viu o cansaço nos olhos, o medo ainda presente, a força que ela precisava ter só para existir. Você merece ter alguém que faça. Cláudia prendeu a respiração. Ele segurou o volante com mais força, lutando contra o impulso de dizer mais, de fazer mais. Boa noite, Cláudia. Boa noite. Ela desceu do carro com Sofia nos braços e subiu as escadas. Augusto esperou até ver a luz do apartamento acender. Só então foi embora. Helena estava esperando na sala quando ele chegou. Onde você estava? Ajudando a Cláudia. A filha dela estava doente. Claro que estava. Helena se levantou. Você nem disfarça mais, né? Não tenho nada para disfarçar. Tem, sim. Você está apaixonado por ela. Augusto não respondeu. Porque talvez Helena estivesse certa. Talvez ele estivesse sentindo algo que não sabia nomear. Algo que não era só respeito, não era só admiração, era conexão, era reconhecimento, era ver em outra pessoa algo que ele nunca encontrou em ninguém. Eu quero o divórcio. Helena disse, a voz firme. Não vou ficar aqui vendo você se humilhar por uma empregada. Não é humilhação. É sim, e você vai se arrepender. Talvez, mas pelo menos vou ser honesto. Helena pegou a bolsa. Meu advogado vai ligar amanhã. Tudo bem. Ela parou na porta, olhando para ele uma última vez. Você vai perder mais do que imagina, Augusto. Ou talvez eu vá ganhar algo que nunca tive. Helena saiu. Augusto sentou-se no sofá vazio, na casa vazia, e sentiu algo parecido com paz. Pela primeira vez em anos, estava escolhendo o que era certo, mesmo que doesse. O processo de divórcio começou na segunda-feira. O advogado de Helena era agressivo. Queria metade de tudo. A casa, os investimentos, as empresas. Augusto aceitou sem brigar. Não tinha energia para disputar bens. Só queria liberdade. Lucas não entendia o que estava acontecendo. Perguntava por que a mãe não dormia mais em casa. Por que o pai estava sempre cansado. Cláudia percebeu. Via Augusto mais calado, mais distante, mas não perguntou. Sabia que não era seu lugar. Uma tarde, Lucas começou a chorar na sala. Eu quero a mamãe. Cláudia ajoelhou-se ao lado dele. Ela vai voltar, querido. Ela só está viajando. Mas ela não liga, não vem me ver. Cláudia não soube o que dizer, porque era verdade. Helena praticamente desapareceu. Visitava Lucas uma vez por semana, ficava meia hora e ia embora. Augusto apareceu na porta. Viu o filho chorando. Viu Cláudia tentando consolar. Sentou-se no chão ao lado dos dois. Vem cá, campeão! Lucas se jogou nos braços do pai, soluçando. Augusto o abraçou forte, sentindo o peito apertar. Vai ficar tudo bem, eu prometo. Você vai embora também? Nunca. Eu tô aqui. Sempre. Sofia apareceu do corredor, segurando a boneca. Olhou para Lucas chorando e caminhou até ele, oferecendo o brinquedo. Você pode segurar ela. Ela ajuda quando a gente está triste. Lucas pegou a boneca ainda fungando. Sofia sentou-se ao lado dele, quieta, presente. Cláudia observou a cena com o coração apertado. Augusto olhou para ela e por um momento algo passou entre eles. Algo que não precisava de palavras. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Augusto encontrou Cláudia na cozinha. Posso conversar com você? Claro, senhor. Para de me chamar de senhor. Ela piscou, surpresa. Mas... Augusto. Meu nome é Augusto. Cláudia assentiu desconfortável. Ele sentou-se à mesa. Eu sei que você percebeu. O divórcio. A bagunça toda. Não é da minha conta, mas afeta você, afeta o Lucas. Eu não quero que você se sinta desconfortável. Eu não me sinto. Não? Ela hesitou. Tá, um pouco, mas não do jeito que que você está pensando. Como então? Eu fico com medo de tudo mudar de novo, de perder o emprego, de ter que voltar para a pensão. Isso não vai acontecer. Você não pode prometer isso. Quando o divórcio acabar, quando a senhora Helena for embora, talvez você não queira mais que eu fique aqui.
Augusto inclinou-se para a frente. Cláudia, você é uma das únicas coisas certas na minha vida agora. Você cuida do meu filho melhor do que eu, melhor do que a mãe dele. Você ensina coisas que eu deveria ensinar. Você me fez acordar. Ela arregalou os olhos. Eu não fiz nada. Fez só de existir, só de ser quem você é. Cláudia se levantou nervosa. Você está confundindo as coisas. Você está passando por um momento difícil e... Não estou confundindo. Tá, sim. Ela recuou. Eu sou a empregada. Você é meu patrão. Isso não pode... A gente não pode... Eu sei. Augusto levantou-se também. Eu sei que é complicado. Eu sei que as pessoas vão falar, que vão julgar. Mas eu não aguento mais fingir que não sinto nada. Sente o quê? Ele deu um passo à frente. Que quando eu estou perto de você, eu sou uma pessoa melhor. Que quando você sorri, eu quero fazer de tudo para ver esse sorriso de novo. Que eu acordo pensando se você está bem, se a Sofia está bem, se vocês precisam de alguma coisa. Cláudia balançou a cabeça, lágrimas nos olhos. Não faz isso. Por quê? Porque eu não posso. Eu não posso me permitir sentir nada. Se eu fizer isso, se eu deixar, vou me machucar. Porque você vai voltar para o seu mundo e eu vou continuar no meu. E se eu não quiser mais esse mundo? Ela limpou as lágrimas, determinada. Então você descobre o que quer de verdade. E quando souber, a gente conversa. Saiu da cozinha antes que ele pudesse responder. Augusto ficou sozinho, sabendo que ela estava certa. Ele precisava ter certeza, porque isso não era só sobre ele. Era sobre ela, sobre Sofia, sobre Lucas. E ele não podia errar. Passaram-se 3 semanas. Augusto e Cláudia mantiveram distância, conversas curtas, olhares evitados. Ela saía às 5 em ponto, ele chegava depois das 6. Mas Lucas sentia a falta de Sofia. Pai, por que a Sofia não vem mais brincar? Ela vem, só não no mesmo horário que você. Mas eu quero ver ela. Augusto suspirou, pegou o celular e ligou. Cláudia, pode trazer a Sofia amanhã? O Lucas está pedindo. Silêncio do outro lado. Depois, tá bem. No dia seguinte, Sofia Lucas voltou. Ficou radiante. As 2 crianças brincaram no quarto dele a tarde toda. Cláudia trabalhou em silêncio, evitando Augusto. Mas ele a encontrou quando ela ia embora. Obrigado por trazer ela. Não tem que agradecer. O Lucas é importante para Sofia também. E você, tá bem? Ela hesitou. Tô tentando. Cláudia, sobre o que eu disse, não precisa explicar, eu entendi. E eu também senti. Mas a gente precisa ser realista. Eu tô sendo, mais do que nunca. Ela olhou para ele, e Augusto viu medo nos olhos dela. Não medo dele, medo de acreditar, medo de se permitir. Eu vou esperar você estar pronta, disse ele. Não vou pressionar. Mas eu não mudei de ideia. Cláudia assentiu e saiu. Helena voltou numa cesta para buscar algumas coisas. Encontrou Augusto na sala com Lucas e Sofia, os 3 vendo um filme. Que cena doméstica. O tom era ácido. Lucas correu até a mãe. Mãe, você voltou. Só vim pegar minhas coisas, amor. Você não vai ficar? Não posso. Mas você pode me visitar no fim de semana. Lucas voltou para o sofá cabisbaixo. Sofia pegou na mão dele, solidária. Helena olhou para a cena e depois para Augusto. Você realmente vai fazer isso? Assumir ela? Se ela quiser. E o Lucas? Já pensou no que as pessoas vão dizer? No que os pais da escola vão comentar? Já pensei. E não importa. Vai importar quando ele sofrer bullying. Quando chamarem você de ridículo, quando sua carreira afundar. Minha carreira não define quem eu sou. Helena riu, amarga. Você mudou demais. Não te reconheço mais. Bom, porque eu também não me reconhecia. Ela subiu para o quarto, pegou as malas e saiu sem se despedir. Lucas não chorou dessa vez. Apenas voltou a assistir o filme.
a cabeça apoiada no ombro de Sofia. Augusto percebeu algo naquele momento. O filho já tinha encontrado sua família. Só estava esperando os adultos perceberem. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Cláudia apareceu na sala. Augusto estava no sofá, olhando para o nada. Posso falar uma coisa? Claro. Ela sentou-se na outra ponta do sofá, mantendo distância. Eu tive Sofia com 19 anos. O pai dela sumiu quando soube da gravidez. Minha família me expulsou de casa. Disseram que eu era uma vergonha. Augusto virou-se para ela, atento. Eu passei 3 anos achando que merecia aquilo. Que eu tinha feito algo errado e estava pagando o preço. Ela respirou fundo. E aí, você aparece e muda tudo. Me paga bem, me trata com respeito, me ajuda. E eu não sei o que fazer com isso. Não precisa fazer nada, só aceitar. Mas eu tenho medo de me acostumar, de acreditar que merece, porque quando a gente acredita, dói mais quando perde. Augusto deslizou pelo sofá, ficando mais perto. E se você não perder? Todo mundo perde. Nem sempre. Cláudia olhou para ele, vulnerável de um jeito que Augusto nunca tinha visto. Eu não posso me apaixonar por você. Por que não? Porque você é bom demais. E pessoas boas não ficam com pessoas como eu. Augusto pegou a mão dela, devagar, dando tempo para que ela puxasse se quisesse. Ela não puxou. Você acha que eu sou bom? Ele perguntou. Eu passei anos ignorando pessoas, acumulando dinheiro, fingindo ser feliz. Você que é boa, Cláudia. Você que remenda bonecas quebradas. Que ensina seu filho que coisas quebradas merecem cuidado. Eu só fiz o que qualquer mãe faria. Não, você fez o que uma mãe excepcional faria. Ela deixou as lágrimas caírem. Eu tô com tanto medo. Eu também. Do quê? De estragar isso. De não ser o suficiente. De você perceber que eu não sou tão bom quanto você pensa. Cláudia apertou a mão dele. Então a gente tem medo junto. Augusto sorriu. Posso te beijar? Ela assentiu, tremendo. Ele se inclinou e a beijou. Devagar. Como se ela fosse algo precioso. Quando se afastaram, Cláudia estava chorando. Não volta atrás, sussurrou. Se for fazer isso, não volta atrás. Não vou. Promete. Prometo. Eles ficaram ali, mãos entrelaçadas, construindo algo novo sobre os escombros do que eram antes. A notícia vazou em 2 semanas. Começou com a governanta. Marta contou para uma amiga, que contou para outra. Logo, o círculo social de Helena sabia. Augusto estava com a empregada. As ligações começaram. Conhecidos fingindo preocupação. Sócios sugerindo discrição. A mãe de Helena ligou, indignada. Augusto ignorou tudo, mas Cláudia sentiu o peso. Olhares estranhos quando buscava Sofia na escola. Sussurros no mercado. Uma vez, uma mulher a abordou na padaria. Você é a namorada do Augusto Ribeiro? Deve ser bom subir na vida assim, né? Esperta. Cláudia saiu sem responder, as mãos tremendo. À noite, contou para Augusto. Elas vão falar mais, muito mais. Eu sei, você não se importa? Me importo com você, com a Sofia, com o Lucas. O resto é barulho. Mas esse barulho machuca. Ele segurou o rosto dela. Então a gente aprende a viver com ele. Juntos. O divórcio foi concluído em 2 meses. Helena ficou com metade dos bens. A guarda de Lucas seria compartilhada, mas ela mal aparecia. Augusto vendeu a mansão. Comprou uma casa menor, mais aconchegante. 3 quartos. Um para ele, um para Lucas, um para Sofia. Cláudia protestou. Eu não posso morar aqui, as pessoas vão... Vão o quê? Falar? Já estão falando? Mas é diferente. É prático. Você trabalha aqui. A Sofia brinca com o Lucas. Faz sentido. Augusto, pelo menos tenta. 1 mês. Se não der certo, a gente pensa em outra coisa. Ela aceitou, receosa.
A mudança aconteceu em um sábado. Lucas e Sofia ajudaram a desempacotar, animados. A casa ganhou vida com a presença delas. Naquela noite, jantaram juntos pela primeira vez. Não como patrão e empregada, como família. Lucas contou piadas. Sofia riu tanto que engasgou com suco. Cláudia relaxou aos poucos. Augusto apenas observou, sentindo algo que não sentia há anos: pertencimento. Mas nem tudo era fácil. Lucas teve problemas na escola. Um colega o provocou. Seu pai largou sua mãe pela empregada. Lucas socou o menino. Foi suspenso por 3 dias. Augusto foi chamado à diretoria. A diretora foi educada, mas clara. Entendemos que é uma fase de transição, Sr. Ribeiro, mas precisamos conversar sobre a situação familiar. Que situação? Bem, as outras famílias estão comentando. E é delicado. Talvez fosse melhor esperar para oficializar essa relação. Augusto se levantou. Minha vida pessoal não é assunto da escola. Se meu filho brigou, ele vai ser punido. Mas não vou esconder minha família por causa de fofoca. Saiu sem esperar resposta. Em casa, conversou com Lucas. Você não pode bater nos outros. Mas ele falou mal da tia Cláudia. Eu sei, e dói, mas violência não resolve. Então o que eu faço? Você fica orgulhoso, porque a Cláudia é incrível, e quem fala mal dela não te conhece de verdade. Lucas assentiu, ainda emburrado. Cláudia apareceu na porta. Posso falar com ele? Augusto saiu, deixando os dois a sós. Você brigou por minha causa, ela disse, sentando-se ao lado de Lucas. Ele foi idiota. Foi. Mas sabe o que eu aprendi? Que as pessoas vão falar. Sempre. A gente não controla isso, mas a gente controla como reage. Como você reage. Eu continuo. Faço o meu melhor. Cuido de quem importa. E deixo o resto para lá. Lucas pensou por um momento. Você acha que meu pai gosta de verdade de você? Cláudia sorriu. Acho. Eu também gosto. Eu sei. E eu gosto muito de você. Então a gente é tipo... família? Se você quiser. Lucas abraçou ela, forte. Eu quero. Cláudia fechou os olhos, sentindo o coração apertar de um jeito bom. Pela primeira vez, ela se permitiu acreditar. Talvez isso pudesse dar certo. Talvez ela merecesse isso. Talvez amor não fosse algo que você ganhava por ser perfeito. Talvez fosse algo que você construía todos os dias com as pessoas que escolhiam ficar. 6 meses depois, a rotina havia se estabelecido. Augusto acordava cedo, fazia café. Cláudia preparava as crianças para a escola. Jantavam juntos todas as noites. Fins de semana eram para parques, filmes, pequenas coisas. Simples, real. Mas Cláudia ainda dormia no quarto de hóspedes. Augusto nunca pressionou. Respeitava o tempo dela, mas havia uma distância que ele não sabia como cruzar. Uma noite, depois que as crianças dormiram, ela o encontrou na varanda. Posso sentar? Sempre. Ficaram em silêncio por um tempo. Depois, Cláudia falou. Eu nunca te agradeci de verdade. Pelo quê? Por tudo. Por mudar minha vida. Por olhar para Sofia como se ela importasse. Ela importa, eu sei, mas a maioria das pessoas não enxerga isso. Ela olhou para ele. Você sabe o que eu pensava antes? Que eu era invisível, que podia passar anos trabalhando numa casa e ninguém saberia meu nome de verdade. Eu sei seu nome agora. Ela sorriu, triste. Só porque você decidiu ver. Augusto segurou a mão dela. E você? Quando vai decidir se permitir? Me permitir o quê? Ser feliz sem medo. Cláudia prendeu a respiração. Eu tô tentando. Eu sei. Só quero que você saiba que não precisa tentar sozinha. Ela apoiou a cabeça no ombro dele. Ficaram assim até tarde, sem pressa, construindo confiança aos poucos. Helena apareceu sem avisar numa terça-feira. Tocou a campainha, exigindo ver Lucas. Cláudia atendeu. Ele tá fazendo o dever de casa. Não pedi sua opinião. Helena entrou sem ser convidada. Onde está o Augusto? No trabalho? Claro.
deixando você tomar conta de tudo. Cláudia respirou fundo. A senhora quer esperar na sala? Não. Quero que você saia da minha frente. Lucas apareceu na escada. Mãe? Helena abriu os braços. Vim te ver, amor. Mas não é seu dia. Não posso visitar meu próprio filho? Lucas desceu, mas não correu para abraçá-la como antes. Tia Cláudia está me ajudando com matemática. Tia Cláudia? Helena olhou para Cláudia com desprezo. Que fofo! Ela deve adorar brincar de família. Ela é da família. Lucas disse firme. Helena ficou pálida. Lucas, e a Sofia também, e o pai também. Nós somos uma família. Eu sou sua mãe. Eu sei, mas você não está aqui. A tia Cláudia está. Helena sentiu algo quebrar dentro dela. Olhou para o filho, para Cláudia, para a casa que não era mais sua. Você vai se arrepender disso, disse para Cláudia. Um dia ele vai te trocar por outra. Talvez. Cláudia respondeu. Calma. Mas pelo menos eu vou saber que fiz o meu melhor enquanto durou. Helena saiu batendo a porta. Lucas voltou para a mesa, pegou o lápis. Desculpa, você não tem que se desculpar por defender quem você ama. Ele sorriu, pequeno, mas verdadeiro. Então continua me ajudando com matemática? Eu não entendo fração. Cláudia riu, limpando uma lágrima que insistia em cair. Claro, vamos lá. Naquela noite, Augusto chegou e encontrou Cláudia na cozinha, lavando louça. Helena veio aqui. Eu sei, o Lucas contou. E ele te defendeu, disse que você é família. Cláudia parou de lavar, mãos na água morna. Ele disse mesmo? Disse. Augusto se aproximou ficando atrás dela. E tá certo. Augusto, eu te amo. Ela congelou. Largou a esponja. Você não precisa dizer isso. Não é obrigação. É verdade. Ele virou ela de frente, olhando nos olhos. Eu te amo. Amo como você cuida das crianças. Amo como você conserta coisas quebradas. Amo como você acredita que todo mundo merece uma segunda chance. Eu também, mas eu cansei de viver com medo. Cláudia tocou o rosto dele devagar. E se der errado? E se der certo? Ela sorriu, chorando. Eu também te amo. Ele a beijou e dessa vez não havia hesitação. Não havia distância. Só duas pessoas que escolheram acreditar. Quando se separaram, Cláudia descansou a testa na dele. Então agora a gente vive, um dia de cada vez. Parece simples. É, e ao mesmo tempo não é. Eu aceito. Eles ficaram ali na cozinha iluminada, construindo algo que ninguém poderia tirar. Não porque era perfeito, mas porque era real. 1 ano depois, Augusto pediu Cláudia em casamento. Não foi extravagante. Foi num domingo à tarde, no parque onde levavam as crianças. Lucas e Sofia brincavam no balanço. Augusto ajoelhou-se na grama. Casa comigo. Cláudia arregalou os olhos. O quê? Eu quero que você seja minha esposa. De verdade, não só por morarmos juntos. Quero que o mundo saiba que você é minha família. Augusto, as pessoas vão o quê? Julgar? Já fazem isso. Ele segurou a mão dela. Eu não ligo mais, só ligo para você. Pra gente. Ela olhou para as crianças que haviam parado de brincar e observavam curiosos. E eles já sabem, perguntei antes. Você perguntou. Lucas gritou do balanço. Fala sim, tia Cláudia. Sofia pulou e correu até eles. Você vai ser minha madrasta de verdade? Cláudia riu, chorando. Se eu disser sim, sim. Então diz. Ela olhou para Augusto. Sim, 1000 vezes sim. As crianças gritaram, pulando ao redor deles. Augusto a beijou e pela primeira vez Cláudia se sentiu completa. O casamento foi simples. Cartório. Poucos convidados. Marta foi. Alguns colegas de trabalho de Augusto. Nenhum da elite social. Helena mandou um advogado com uma carta. Ameaçava tirar a guarda de Lucas. Alegava ambiente inadequado.
Augusto respondeu com documentos provando que Lucas estava bem. Notas excelentes, laudo psicológico positivo, depoimento da escola. Helena desistiu. Não por bondade, por falta de argumentos. Na cerimônia, Lucas e Sofia foram pajens. Lucas levou as alianças, Sofia espalhou pétalas. Quando Augusto e Cláudia trocaram votos, não havia nada ensaiado, só verdade. Você me ensinou que pessoas não são descartáveis, disse Augusto, que coisas quebradas merecem cuidado e que amor de verdade não é sobre status, é sobre escolher todo dia ficar. Cláudia limpou as lágrimas. Você me ensinou que eu mereço ser vista, que minha filha merece ter um futuro e que família não é sangue, é quem fica quando tudo desmorona. O juiz declarou eles casados. As crianças aplaudiram mais alto que todos. A lua de mel foi um fim de semana numa pousada simples. Levaram as crianças. Lucas e Sofia nadaram na piscina. Augusto e Cláudia ficaram na beira, de mãos dadas. Você se arrepende? Ela perguntou. De quê? De tudo que você perdeu. A mansão, os amigos, a vida antiga. Eu não perdi nada que importasse. Ele olhou para ela. Ganhei tudo o que importa. Mas sua empresa continua funcionando. Só não é minha vida inteira. E as pessoas que te julgam continuam julgando. Mas a opinião delas não paga minhas contas. Não faz meus filhos dormirem felizes. Não faz você sorrir. Cláudia apoiou a cabeça no ombro dele. Eu ainda acordo achando que é sonho. Não é, como você sabe. Porque sonho não dói nos joelhos quando você brinca de pique-esconde com as crianças. Ela riu. Verdade. Lucas saiu da piscina correndo. Pai, olha! Sofia aprendeu a mergulhar. Sofia apareceu, orgulhosa, água escorrendo pelo rosto. Consegui! Augusto e Cláudia trocaram um olhar. Aquele. O olhar de pais que veem os filhos conquistando coisas pequenas que são, na verdade, enormes. Conseguiu sim, campeã, Cláudia disse. Vai lá de novo, Augusto incentivou. As crianças voltaram para a água, gritando, felizes. Augusto beijou a cabeça de Cláudia. Obrigado. Por quê? Por me deixar fazer parte disso, por confiar em mim, por escolher ficar. Você fez a mesma coisa por mim. Então somos iguais. Não. Ela sorriu. Somos melhores juntos. E eram. Não porque eram perfeitos, não porque tinham respostas para tudo, mas porque escolheram todos os dias consertar o que estava quebrado. E descobriram que, às vezes, as coisas consertadas são mais fortes que as novas. 2 anos se passaram. Lucas estava com 9 anos. Sofia, com 7. Inseparáveis. Augusto reduziu a empresa. Chegava em casa às 6. Jantava com a família. Cláudia voltou a estudar. Pedagogia à noite. Sonhava em ser professora. Uma noite, Lucas perguntou. Pai, posso chamar a Cláudia de mãe? Augusto sentiu o peito apertar. Você tem que perguntar para ela. Lucas foi até a cozinha. Cláudia, posso te chamar de mãe? Ela largou a faca, virando-se. Você tem uma mãe, Lucas? Eu sei, mas eu queria ter você também. Ela ajoelhou-se, abraçando ele forte. Pode me chamar do que você quiser. Então, mãe? Sim, meu filho. Sofia começou a perguntar sobre o pai. Mãe, onde está meu pai de verdade? Ele foi embora antes de você nascer. E o Augusto? O que tem ele? Ele pode ser meu pai de verdade? Cláudia sorriu. Ele já é, filha, de todas as maneiras que importam. Na escola houve apresentação do Dia dos Pais. Lucas e Sofia subiram ao palco com um cartaz. Família é quem escolhe ficar. Lucas falou. Meu pai me ensinou que ser homem não é ter dinheiro, é ter caráter. Sofia continuou. E minha mãe me ensinou que coisas quebradas merecem cuidado. Juntos. E nosso pai nos ensinou que família não é sangue, é amor. Augusto segurou a mão de Cláudia, olhos marejados. Depois um pai se aproximou. Vocês são aquele casal do escândalo, né? Augusto se preparou.
Somos. O homem estendeu a mão. Parabéns. Meus filhos dizem que os seus são os mais legais da turma. Quando voltaram para casa, Augusto percebeu algo. Ele era feliz. De verdade. E isso valia mais do que qualquer coisa que ele já teve. 3 anos depois do casamento, Helena parou de visitar. Simplesmente sumiu. Mudou-se para outra cidade. Novo casamento, nova vida. Lucas recebeu a notícia por telefone. Ficou quieto o resto do dia. À noite, Cláudia o encontrou sentado na cama, olhando para uma foto antiga. Posso entrar? Ele acenou que sim. Ela sentou-se ao lado dele. Você está triste? Um pouco. Ele mostrou a foto. Eu lembro quando ela me levava no parque, antes de tudo mudar. Boas lembranças são importantes. Mas ela esqueceu de mim. Não esqueceu. Ela só não consegue ser a mãe que você precisa. E você consegue? Cláudia passou o braço pelos ombros dele. Eu tento. Todo dia. Você é melhor que tentar. Você é de verdade. Ela beijou a cabeça dele. E você é meu filho de verdade. Nunca esqueça disso. Lucas abraçou ela, apertado. Obrigado, mãe. Sofia fez 10 anos. Cláudia organizou uma festa pequena. Poucos amigos. Bolo caseiro. Augusto chegou do trabalho com um presente grande. O que é isso? Sofia abriu ansiosa. Era a boneca, a mesma que Cláudia havia consertado anos atrás. Mas agora estava numa redoma de vidro, como peça de museu. Sofia arregalou os olhos. Você guardou? Guardei. Augusto ajoelhou-se. Porque essa boneca é especial. Ela me ensinou que coisas quebradas podem ser consertadas. E que, às vezes, as coisas consertadas são as mais valiosas. Sofia abraçou ele. Obrigada, pai. Foi a primeira vez que ela o chamou assim. Augusto olhou para Cláudia por cima da cabeça da menina. Ela estava chorando, mas sorrindo. Naquela noite, depois que as crianças dormiram, Augusto e Cláudia ficaram na varanda. Ela me chamou de pai. Eu ouvi. Nunca achei que... Ele parou, emocionado. Eu tenho uma filha de verdade. Você tem 2 filhos de verdade. Ele a puxou para perto. E você? Você tem 2 filhos também. Eu sei. Às vezes parece surreal. O quê? Tudo isso. Essa vida. Eu lembro de morar naquela pensão, de costurar boneca no fim do dia porque não tinha dinheiro para comprar brinquedo novo, de ter medo do futuro. E agora? Agora eu tenho medo de perder. Ela olhou para ele. De acordar e descobrir que foi só um sonho. Augusto segurou o rosto dela. Não é sonho. Isso é real. Nós somos reais. E eu vou passar o resto da vida te lembrando disso. Ela o beijou, devagar. Eu te amo. Eu também te amo. Mais do que eu sabia que era possível. Ficaram ali, abraçados, ouvindo os sons da noite. Dentro da casa, as crianças dormiam seguras. A boneca consertada brilhava na redoma. As paredes guardavam anos de risos, brigas, reconciliações. E Augusto percebeu que aquela vida simples, aquela família imperfeita, era tudo que ele sempre quis. Só não sabia, até encontrar uma mulher que remendava bonecas quebradas e que, sem querer, remendou ele também. 5 anos depois, Cláudia se formou. Pedagogia. Augusto, Lucas e Sofia aplaudiram de pé quando ela subiu ao palco. Mãe, você é professora de verdade. Sofia correu para abraçá-la. Eu sempre soube que você conseguiria. Lucas disse. Augusto entregou flores. Parabéns, professora. No primeiro dia de aula, numa escola pública perto de casa, uma menina levantou a mão. Professora, a senhora é rica? Não sou, mas trabalhei muito para chegar aqui. Um menino resmungou. Minha mãe diz que pobre não chega em lugar nenhum. Cláudia caminhou até ele. Sua mãe está errada. Eu era pobre, morava numa pensão, criava minha filha sozinha e achava que nunca ia conseguir nada. As crianças ficaram atentas. Mas eu aprendi uma coisa. A gente pode estar quebrado, mas isso não define quem a gente é. A gente define
escolhendo não desistir, todo dia. Mas, meses depois, Cláudia contou para Augusto: tem uma menina na turma. A mãe trabalha 3 empregos. Ela vai para a aula com fome. O que você fez? Levo lanche extra. Deixo na mesa dela. Ontem ela me abraçou e disse obrigada. Augusto beijou a testa dela. Você mudou minha vida. Agora tá mudando a vida delas. No fim do ano, os alunos subiram ao palco com cartazes. Coisas quebradas merecem cuidado. A gente define quem a gente é. A menina que ia com fome falou. A professora Cláudia nos ensinou que a gente pode ser mais do que as pessoas esperam. Obrigada, professora. Augusto segurou a mão de Cláudia. Você não só consertou sua vida, você está consertando o mundo. Uma criança de cada vez. É o suficiente. E era. 10 anos depois daquele dia no tapete, Augusto estava na varanda. Lucas tinha 19 anos. Estudava administração. Queria trabalhar com projetos sociais. Sofia, 17. Sonhava em ser professora como a mãe. Cláudia entrou na varanda, 2 xícaras de café nas mãos. No que você está pensando? Em tudo. Ele aceitou a xícara. Em como a vida muda quando a gente para de fingir. Você se arrepende de alguma coisa? De ter demorado tanto para acordar? Ela sentou-se ao lado dele. Mas você acordou. É o que importa. Por sua causa. Não. Você escolheu. Augusto olhou para ela. Cabelos grisalhos aparecendo. Rugas ao redor dos olhos. Mãos calejadas de tanto trabalhar. A mulher mais bonita que ele já viu. Você salvou minha vida. Você salvou a minha também. Então somos iguais. Não. Ela sorriu. Somos melhores juntos. Naquele fim de semana, fizeram um churrasco. Pequeno. Família. Lucas trouxe a namorada, uma menina simples que estudava enfermagem. Cláudia gostou dela na hora. Sofia convidou amigas da escola. Todas riam alto, falavam rápido, sonhavam alto. Marta apareceu também, aposentada agora, trazia um bolo. Nunca vi família mais estranha, disse ela, mas estava sorrindo. E mais bonita. No meio da tarde, Sofia foi até o quarto e voltou com algo nas mãos. A boneca, ainda na redoma. Pai, você se lembra quando me deu isso? Lembro. Você disse que coisas quebradas podem ser consertadas, disse. Você estava falando da boneca, mas estava falando de você também, né? Augusto sentiu a garganta apertar. Tava. De mim. Da sua mãe. De todo mundo que já se sentiu invisível. Sofia abraçou a redoma. Eu nunca vou me esquecer disso. Cláudia observou a cena, olhos marejados. Augusto estendeu a mão para ela. Ela aceitou. Obrigado. Ele sussurrou. Pelo quê? Por ter consertado uma boneca naquele dia, por ter ensinado sua filha que coisas quebradas merecem cuidado, por ter me ensinado isso também. Eu só fiz o óbvio. Não. Você fez o extraordinário e mudou tudo. Brigitte disse. Quando todos foram embora, Augusto e Cláudia ficaram na sala, arrumando. Você acha que eles vão ficar bem? Ela perguntou. Lucas, Sofia, o mundo é tão difícil. Eles vão, porque a gente ensinou eles a não desistir, a não olhar para baixo de ninguém, a consertar o que está quebrado. E se a gente errou em alguma coisa? Todo mundo erra, mas a gente acertou no que importa. Cláudia olhou ao redor. A casa simples, os móveis gastos, as fotos nas paredes. Você sente falta? Da mansão, do dinheiro, do status? Nunca. Ele a puxou para perto. Aquilo era vazio. Isso aqui é vida. Ela descansou a cabeça no ombro dele. Eu te amo. Eu também te amo. Desde o dia que vi você com aquela boneca remendada. Você não me viu, você me enxergou e você me ensinou a enxergar de verdade. Ficaram abraçados em silêncio. Se você chegou até aqui, obrigado por acompanhar essa história. Se ela tocou seu coração, se inscreva no canal, deixe seu like e comenta aqui embaixo de onde você está assistindo. Sua presença faz toda a diferença.
Vamos juntos espalhar histórias que transformam. Lá fora, a noite caía devagar. Dentro da casa, a boneca remendada continuava na redoma, símbolo de tudo que mudou, porque no fim a história nunca foi sobre riqueza, foi sobre dignidade, sobre olhar para o outro e decidir que ele importa, sobre escolher consertar em vez de descartar, e sobre descobrir que a verdadeira riqueza não está no que você tem, está em quem você escolhe ser quando ninguém está olhando.